E aí, galera, tranquilo? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão da segunda lei de Mendel, tá? Continuar revisando a segunda lei, né? Porque a segunda lei, ela engloba tanta coisa que a gente vai vendo aos pouquinhos, né? Então, a gente vai ver hoje um pouquinho de um exercício de cada item que a gente viu na herança, na interação gênica. Então, a gente vai ver um exercício de epistasia, um outro de interação gênica, tipo lá da cor dos periquitos, isso aqui utilizando um outro exemplo. Vamos ver a questão propriamente dita da segunda lei com outro exemplo também, não só das ervilhas, né? Herança quantitativa, que é um assunto bem complicadinho. A gente vai ver que essa questão que eu vou mostrar hoje foi até uma questão de uma prova específica, mas assim, pela experiência que eu tenho, mais difícil que pode cair relacionado à herança quantitativa, tá bom? Então, vamos lá. Vou aumentar aqui e como toda a nossa aula de revisão, eu sempre faço o exercício com vocês, né? Uso minha canetinha para escrever aqui, a gente sempre faz. Então, olha só, a letra sai péssima, mas, né, porque não tem muito atrito, mas vamos lá. Então, galera, a primeira questão é uma questão de epistasia, tá? Que fala da cor da pelagem em camundongos. Essa via enzimática aqui que a gente está vendo, tá? Geralmente ela aparece em questões de epistasia também, mostrando como que se dá a ativação e inativação das enzimas para coloração do pelo e tal. Então, vamos lá. O esquema a seguir mostra o comportamento de dois genes não ligados em camundongos. O gene 1, deixa eu chegar aqui para baixo, peraí, com alelos azão e azinho. Então, a gente tem aqui um gene que vai ter azão e a variação dele, que é o azinho. E o gene 2 com bezão e a variação dele, que é o bezinho. O alelo A do gene 1 produz uma enzima que atua sobre o substrato, a proteína 1, tá? Então, alelo A, aqui o azão vai atuar sobre a proteína 1. O alelo B vai atuar sobre a proteína 2, aqui a 1. O alelo A vai ativar a proteína 1, que vai ser transformada em 2. E o alelo B vai atuar aqui, tá vendo? O alelo B, o segundo gene, vai atuar na proteína 2. Tranquilo? E os genótipos recessivos não produzem as enzimas ativas. Então, se você tem azinho, você não vai transformar 1 em proteína 2. Se você tem bezinho, você não vai ativar o azinho. Aí o esquema abaixo mostra possíveis fenótipos, agudos, preto ou branco. Vou explicar melhor aqui. Então, vamos lá. O alelo azão, você transforma a proteína 1 em proteína 2. E se você tiver o bezão, essa proteína 2 ela é transformada em agute ou preto. E se você tiver o alelo bezinho, você não transforma a proteína 2. Você não tem nem preto e nem agute. Você tem... Não, peraí, desculpa. Tem sim. Volta aqui, tá? Então, o alelo bezão vai transformar a proteína 2 em pelo agute, tá? E quando o alelo bezão tá com azinho, vai transformar em pelo branco. E quando você tem pelo menos um alelo azão, que vai transformar a proteína 1, 2 e bezinho, você tem o pelo preto, tá? E se tiver pelo menos um bezão, você tem o agute. Então, como é que ficaria isso? A gente tem aqui pelo menos um azão, e se for bezinho, a gente tem, nossa senhora, preto, tá? Se você tiver um alelo azão, pelo menos um alelo azão e pelo menos um bezão, eu posso ter azinho, azão, eu tenho pelo agute, que é o cinza, ok? Se a gente tiver azinho e pelo menos um bezão, a gente tem o pelo branco, correto? Tá? Então,
isso aí é o que a gente tem. Então, 2 azinhos, não importa se você tem Bzão, Bzinho, vai ser tudo branco. Se tiver tudo assim também, eu vou ter o branco. Na real, eu tenho que ter pelo menos azinho, azinho, para ter pelo branco, tá? E aí, ao serem cruzados 2 camundongos duplo heterozigotos, então, ó, duplo heterozigotos, a gente tem isso aqui, ó, azão, azinho, Bzão, Bzinho, com outro duplo heterozigoto, tá? Nasceram 80 filhotes. Desses 80, espera-se que o número de filhotes brancos seja, vamos ter que fazer o cruzamento, tá? Então, a gente sabe aqui, vamos colocar aqui do lado. A gente sabe que esse cara aqui produz gametas, ó, azão, Bzão, azão, Bzinho. Bom, que tá treinando isso pra caramba, né? Azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Como são iguais, os gametas são... Ainda vou conseguir fazer uma linha retinha. Então, olha só. Como são iguais, melhorou, né? A gente vai ter aqui os mesmos gametas. Então, eu tenho aqui, ó, azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho, tá? E a gente vai ter que fazer agora o nosso famosinho cruzamento, tá? Então, azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzão e azão, azinho, Bzão, Bzinho, azão, azão, Bzão, Bzinho, azão, azão, Bzinho, Bzinho, azão, azinho, Bzão, Bzinho, que é um Bzão, tá? Aqui azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Agora aqui, ó, azão, azinho, Bzão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Lembrando que a diagonal, se eles forem iguais e duplo heterozigotos, a diagonal vai ser igual também, tá? Aqui, azinho, azinho, Bzão, Bzão, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Completou a diagonal, tá certinho, tá? Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, ele quer branco. Para ser branco, eu tenho que inativar a primeira enzima. Quem ativa a primeira enzima? São todos azinho, azinhos. Então, a gente tem aqui, ó. Esse cara aqui é branco. Esse é branco. Esse e esse. Então, o que a gente tem? Entre as 16 combinações, 4 sobre 16 de filhotes brancos. Isso aqui a gente pode simplificar, vai dar 1/4 ou 25%. Logo, 1/4, 25% de filhotes brancos. A gente sabe que nasceram 80 filhotes. Então, 80 filhotes foram o total de nascimento, 100%, tá? A gente quer saber quantos filhotes X vão ser representados por esses 25%, ok? Então, a gente tem 80 vezes 25 sobre 100. Sabemos que isso aqui dá 2.000, certo? Sobre 100. Corta, corta. Temos 20, botar aqui, ó, 20 camundongos brancos. Da letra D. Vamos conferir se está certo? Letra D, 20. Se você quiser, assim, eu aqui fiz com vocês. Fica desorganizado, mas sou eu raciocinando com vocês, né? Aqui é o gabarito, você pode parar e olhar de forma mais limpa. Tá bom, galera? Então, beleza. Próxima questão aí. O quadro ilustra o resultado encontrado
de um importante experimento realizado por Mendel, a partir de cruzamentos feitos com exemplares de ervilhas de cheiro. Então, aqui, ó, segunda lei, por quê? Ele está usando duas características, cor e textura. Dentro da cor a gente tem amarelo e verde, e dentro da textura, lisa e rugosa, tá? Então, aquele quadro lá, em que ele cruzou aqui dois duplos heterozigotos e deu esse resultado aqui, aquele quadrinho da segunda lei de Mendel lá, ok? Então, com base nos experimentos das conclusões precisas obtidas pelo pesquisador, é correto afirmar que esse experimento utilizou duas características simultaneamente? Um exemplo de interação gênica quantitativa? Sim, usou duas características. Porém, a gente fala que a segunda lei é a lei da segregação independente. Segregação independente, tá? O que é isso? Uma característica não vai interagir, aliás, não vai influenciar na outra, tá? E outra coisa, interação gênica quantitativa, aqui não, beleza? Não estamos trabalhando com genes aditivos aqui, então isso aqui tá errado. Letra B. Esse resultado expressa o cruzamento de indivíduos puros presentes na primeira geração? Não. Indivíduos puros seriam indivíduos assim, ó. Indivíduos puros seriam Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Puro, duplo homozigoto. E Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Isso aqui é o cruzamento da primeira geração, tá? Aí você vai ter, desse cruzamento, todos os indivíduos vão ser assim, correto? E aí o que ele fez? Ele pegou, então, 100% dos indivíduos assim. Ele pegou dois indivíduos assim e fez o cruzamento aqui. Então, esse cruzamento aqui são de indivíduos duplo heterozigotos. Tá errado, tá? C. Os resultados obtidos divergem dos resultados esperados segundo a primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas? Não. Os resultados não divergem porque você vai ter a lei da pureza dos gametas. Todo gameta, eu vou ter um gameta assim, outro assim, 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 25% para cada. Isso se chama lei da pureza dos gametas, tá? Então, eles não divergem. Os gametas Vzão, Rzinho e Vzinho, Rzinho são considerados parentais, tá? Pois encontram-se presentes em todas as gerações estudadas? Não, a gente pode ver que eles não encontram-se em todas as gerações, não. Então, tá errado. É só você ver aqui. Todo mundo aqui eu vou ter pelo menos esses caras aqui? Não. Eu vou ter Vzinho, Rzinho, vou ter outras variações. Resultado da F2 expressa a presença de 4 fenótipos diferentes em uma frequência de 0,5 de genótipos, também encontrada na geração parental. Sobrou essa, sim, é essa, a letra E. Tá? Vou mostrar aqui por quê, para a gente não perder muito tempo. Então, aqui, ó, a geração F2 apresenta 4 fenótipos distintos, né? 2/16. De fenótipos distintos. Então, eu vou ter lá amarela e lisa, amarela e rugosa, amarela, então, ó, amarela e lisa, amarela e rugosa, verde lisa e verde rugosa. 4 fenótipos distintos, tá? E 2/16 genótipos também encontrados na geração parental. Ou seja, eu vou ter amarela e lisa, tranquilo? E verde e rugosa, que são os parentais. Então, eu tenho um total 4. Desses 4, 2 são parentais. Espera aí que eu vou pegar minha caneta que caiu no chão. Tranquilo? Beleza? Então tá. Como se estivesse me respondendo, né? Mas tem que interagir de alguma forma, senão eu fico triste. Outra questão, galera. Na cobra do milharal, os alelos Azão, Azinho e Bzão, Bzinho regulam a coloração da pele. O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante A. Então, o A vai dar o pigmento preto para a gente. Enquanto o alelo recessivo, Azinho, não produz pigmento. A cobra selvagem produz os pigmentos preto e laranja. Desculpa, o pigmento laranja, volta aqui.
é determinado pelo alelo dominante B. Então, B, pigmento laranja, enquanto o Bzinho não produz. Tranquilo? A cobra selvagem produz os pigmentos preto e laranja, tá? Então, a selvagem, preto e laranja. Provavelmente, a selvagem vai ter que ter alelo Azão e Bzão. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Vamos ler na questão, vamos botar aqui de dúvida. Então, a cobra selvagem produz pigmentos pretos e laranja. Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Cobras laranjas produzem apenas pigmentos laranjas. E existem ainda as cobras albinas, que não produzem os dois pigmentos. Então, provavelmente, para a cobra ser selvagem, ela tem que ser assim, tá? Pode ser aqui azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho. Ela tem que ter pelo menos um pigmento dominante do A e um dominante do P. Um alelo dominante do A e um do B. Para produzir preto e laranja. Ok? Igual a da cor dos periquitos verdes. E a gente sabe que o azinho, bezinho, bezinho produzem as cobras albinas. Correto? Então, galera, é o seguinte, assinale a alternativa em qual dos genótipos apresenta respectivamente uma cobra selvagem e uma cobra albina. Para ser, vamos pelo que a gente sabe mais. Para ser albina, tem que ser duplo homozigoto recessivo. Então, pode ser esse ou esse aqui, tá? Esses aqui já não são, então a gente já descarta. Já temos 50% de chance de acertar a questão. E aí, ele pede uma cobra selvagem. Para ser selvagem, ela tem que ter pelo menos um azão e um bezão juntos. Então, letra A. Um azão e um bezão juntos. Ok? Por que a B não é? A B, ela só produz o pigmento laranja. Uma cobra laranja e uma albina. Ok? Tá bom, galera? Então, letra A. Beleza? Bom, aqui essa questão é o seguinte, muita atenção nessa questão, eu acho que ela é um pouquinho, é a segunda mais complicadinha dessa revisão, tá? Deixa eu chegar aqui para cima, ou para baixo, melhor. É o seguinte, galera, aqui a gente vai ter que colocar o que a questão está dizendo, como todas as questões genéticas a gente faz isso, mas aqui é muito importante a gente colocar o que a questão está dizendo no papel, no meu caso, no slide, tá? Então, vamos lá. Em uma dada espécie de abóbora, a interação de dois pares de alelo condiciona a variação fenotípica dos frutos. Frutos com forma discoide, então, tem várias formas. Discoide, tá? É o fruto mais achatadinho, redondinho. Então, aí ficou feio, deixa eu tentar fazer uma letra melhor aqui, ó. Deixa eu chegar para cá, minha mesinha. Então, frutos com forma discoide, frutos com forma discoide resulta na presença de dois alelos dominantes, tá? Então, o discoide, a gente tem que ter dois alelos dominantes. Dois dominantes. A forma esférica, a gente tem aqui a presença de apenas um dos dois alelos dominantes. Então, por exemplo, se a gente utilizar aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, isso aqui provavelmente é discoide. Aqui eu tenho que ter pelo menos um alelo, um dos dois alelos dominantes. Ou azão, azinho, bezão, bezinho. Ok? Então, tem que ter pelo menos um deles dominante. E a forma alongada, a gente tem aqui, cadê? Já a forma alongada tem na perinteração de dois genes recessivos. Para ser alongado, tem que ser obrigatoriamente azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ok? Então, vamos lá. De acordo com as informações... Aí tá. Beleza. De acordo com as informações, o cruzamento entre uma abóbora esférica duplo homozigota
Peraí, para ser esférica, ela tem que ter pelo menos um alelo dominante. E ele quer duplo homozigoto. Então, eu posso, de repente, fazer uma assim, ó. Concordam comigo? Duplo homozigoto. Mas tem que ter pelo menos um par do gene dominante. Então, posso botar aqui azão, bezinho, bezinho. Tá? Posso fazer desse jeito. Então, ó, vamos botar aqui, ó. Azão, bezinho, bezinho. Então, essa aqui é a nossa abóbora esférica duplo homozigoto. Com uma abóbora alongada. É o que salva de a gente não fazer cruzamentos tão grandes, porque a alongada só produz um tipo de gameta, tá? Resulta na linhagem em uma proporção fenotípica de. Então, vamos lá, galera. Esse cara aqui só produz gametas, concordam? Azão, bezinho, azão, bezinho. Então, olha só. Azão. Eu vou fazer o quadro inteiro, mas você pode fazer ele em duas linhas só. Azão, bezinho, azão, bezinho, azão, bezinho, azão, bezinho. Não vou completar ele todo, porque a gente vai ver que ele vai ficar igual, tá? Aqui vai ser tudo igual. Opa! Tá? Aqui, a mesma coisa, só gametas, azinho, bezinho. Vou colocar, mas não vou completar ele todo, como eu disse, porque não há necessidade. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Aqui a mesma... Desculpa. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Todos vão ser assim. Tá? Todos vão ser azinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. Então, a gente vai ter aqui, ó, 100% de azão, azinho, bezão, bezinho. Tem pelo menos um dominante, não tem? Um dos dois dominantes dá a forma pra gente de esférica, tá? Então, galera, se pelo menos um dominante da esférica, a gente tem que 100% são esféricos. Ou seja, todos os 16 sobre 16, né, são esféricos. O que dá a nossa letra E. Beleza? Aqui tem também o gabarito. Foi? Tá? Bom, nossa última questão. Galera, tem um gabarito dessa questão, tá atrás, e a letra B tá faltando a segunda parte. São duas perguntas na letra B, tá faltando a segunda parte no gabarito oficial, tá? Mas eu vou deixar aqui com vocês o meu gabarito, né? Mas tá faltando uma parte do gabarito oficial, tá? Então, o gabarito atrás está incompleto, aí você copia aqui do que eu colocar, tá? Então, vamos lá. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta vai variar entre 150 centímetros, sai daí, desculpa, entre 150 centímetros, tá? Vamos começar, como é uma discursiva, vamos começar o nosso rascunho aqui no meio, a 300 centímetros. Então, essa aqui é a altura. Eu tenho plantas, as mais baixas têm 150, as mais altas têm 300 centímetros. Então, cruzando-se linhagens homozigóticas que produziram plantas com alturas de 150 cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 e linhagens homozigóticas que produzem plantas com 300, ou seja, eles produziram plantas todas homozigotas dominantes que têm 300 centímetros, cruzaram com plantas homozigotas recessivas que têm 150, tá? Foi o cruzamento que eles fizeram. Eles obteram uma F1 com 7 obteve-se uma geração F1 que, quando fecundou, tá? Os resultados foram, o resultado desse primeiro cruzamento teve uma autofecundação depois e originou 7 fenótipos, beleza? Então vamos lá. Aí depois eles cruzaram, né? Todas as heterozigotas com heterozigotas e 7 fenótipos foram visualizados. Então, letra A. Quantos genes efetivos estão na altura da herança do milho? Lembra?
Se eu tenho, letra A, se temos 7 fenótipos, tá? Vírgula. Logo, possuímos 6 genes efetivos. Beleza? Né? Então, logo, possuímos 6 genes efetivos. Isto de acordo com, a gente pode utilizar aquela equação que eu ensinei, com a seguinte equação: 2n igual ao número de fenótipos. Fenótipos, tá? Onde n igual a 3, logo 6 fenótipos. Beleza, galera? Aquela equaçãozinha lá que a gente viu. Desculpa, 2n mais 1. Né? É igual mais 1, desculpa. Meu número de fenótipos não, é 2n mais 1. Né? Que aí você vai fazer, vai dar 6 com mais 1, 7. Certo? Beleza. Na letra B. Aqui, ó, só vou te mostrar aqui que eles utilizaram uma outra forma de responder. Na herança quantitativa, o número de fenótipos é igual ao número de genes menos 1. Dessa forma, tá? Ou você pode representar pela equação também, não tem problema. Letra B. Quantos centímetros cada gene adiciona ao fenótipo mínimo? Aqui, na primeira parte, ele quer saber qual o valor de cada gene. A gente já sabe isso. Se a gente já achou, logo, aqui no fenótipo não, galera, desculpa. Aqui são 6 genes, tá? A gente quer saber quanto cada gene contribui. Então, como é que a gente faz? A gente pega o maior valor, diminui o menor desse valor e divide por 6. Logo, 150 dividido por 6. A gente sabe que 150 dividido por 6 é igual a 25 centímetros. Então, cada gene contribui com 25 centímetros no tamanho da planta, tá? Agora, a letra B, ele quer saber qual a altura dos descendentes da geração. Se eu tenho 6 alelos, houve um cruzamento aqui de azão. Esse aqui primeiro, a gente sabe que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Esse cara aqui é o azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Então, ele quer saber quanto estava medindo os indivíduos resultantes desse cruzamento aqui, que são os heterozigotos. Então, a gente tem um cara assim, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Então, galera, logo, deixa eu só apagar esse segundo cezinho aqui, que ele ficou grande. Então, se eu sei que esse cara aqui, que é o totalmente recessivo, ele mede 150, tá? Eu vou ter que adicionar, então, 150 é meu ponto de partida. Se eu tenho 3 dominantes, cada um vai contribuir com 25, tá? Então, eu tenho 50 mais 25 mais 25 e mais 25. Logo, aqui, ó, 150 com mais 50, 200. Com mais 25, eu tenho um total de 225 centímetros da planta resultante da F1. Tá? Resultante na F1, desculpa, né? Porque da é depois. Beleza? Já na letra C, ele faz o seguinte. A geração F2 resultou em 384 plantas. Quantas dessas plantas possuem 150 centímetros? Então, galera, aqui
Você pode fazer um quadro com 64 combinações. Essa questão aqui, eu falei que ela é mais complicada porque ela te cobra um quadro com 64 combinações. Você não precisa fazer, tá? Que é o máximo que tem também. E como ela é uma questão muito específica, tá? A galera de específica vai ter que saber que um quadro vai ter que saber quais são os diferentes fenótipos que a gente vai ter num quadro, genótipos num quadro 64. Isso aí não tem jeito. Para a galera que não é de específica, eu já vou dar aqui de uma vez. Mas lembra que se eu tenho 64 e eu tenho 7 fenótipos diferentes, a gente vai ter assim. Lembra aquela curva lá da herança da cor da pele, da curva de Gauss? Então, a gente sabe aqui que 1 sobre 64 vai ser a planta mais baixinha, tá? Depois a gente tem o segundo fenótipo, que é 6 sobre 64, que ela vai ter pelo menos um alelo dominante. Depois, 15 sobre 64, com pelo menos 2 alelos dominantes. 20 sobre 64, com 3 alelos dominantes. Aí vai decaindo de novo com os mesmos valores. 15 sobre 64, com 4 alelos dominantes. 6 sobre 64, com 5 alelos dominantes. E 1 sobre 64 vão ter todos os alelos dominantes, que é o extremo aqui, o outro, o de 300 centímetros. Tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 1 sobre 64 tem 150 centímetros, tá? 6 sobre 64 tem 175 centímetros. 15 sobre 74 vão ter 200 centímetros. 20 sobre 64, 225 centímetros, que foi até o que a gente achou aqui, que é o heterozigoto, certo? Confirma a nossa questão, a segunda parte da questão B. Aqui, 15 sobre 64 vão ter 250 centímetros. 6 sobre 64, 275, fechando com 300, tá? Então, vai ser esse esquema aqui o nosso. E aí, só que ele quer o seguinte, dessa geração, ele quer saber quantas tem 250. Então, vamos para a nossa colinha, isso não precisa estar no seu gabarito, tá? Então, 250, a gente sabe que ele tem um valor aqui de 15 sobre 74, tá? Então, a gente sabe que dessas, vou fazer a letra C aqui, dessas 384 plantas, 15 sobre 64 tem altura de 250 centímetros. Logo, isso aqui vai dar pra gente, porque eu tenho essa colinha aqui na mão, vocês é que tem que fazer isso aí. Logo, isso aqui vai dar 5.760 sobre 64. Que aí você vai dividir e vai ter um total de 90 plantas com altura de 250 centímetros. Tá bom, galera? Então, o legal é parar nessa questão, rever ela de novo, tá? Ver a minha explicação e depois tenta fazer ela sozinha. Tranquilo? Volta aqui na parte do vídeo onde não tem o rabisco que eu faço, o gabarito que eu faço com vocês e tenta fazer ela sozinha, tá bom? Sozinhos, né? Então, aqui tá o nosso gabarito, 90 indivíduos, ok? Então, galera, a B tá faltando a segunda parte, mas tem aqui, né? Que é 225 centímetros, tranquilo? Então, é isso. Essa questão, assim, dentro das questões genéticas, é mais difícil que pode cair para vocês, tá? Então, é isso, galera. A gente fica por aqui. Um beijo. Espero que vocês tenham aproveitado a revisão, tá bom? Deixa eu sair aqui.